Boa tarde, crianças. Vamos iniciar mais uma semana de aula, certo? E essa semana é a semana do folclore. Hoje nós vamos trabalhar na aula de história sobre o folclore, certo? Primeiro eu vou ler para vocês como surgiu o folclore, a origem do folclore. Prestem bem atenção, tá? Ouçam com atenção, certo? Que eu vou ler bem direitinho para vocês entenderem. A origem do termo vem de uma palavra criada pelo inglês William John Thomas, a 22 de agosto de 1846. Folk é povo e lore é conhecimento, saber. Esta data, que foi consagrada como o Dia Mundial do Folclore, por isso, que ela foi consagrada o Dia Mundial do Folclore. Folclore é o conjunto de tradições, conhecimentos populares, lendas, músicas, adivinhações e provérbios, certo? É a ciência que estuda as traduções de uso, e costumes dos povos. Saber do povo transmitido de pai para filho. Cada povo tem um jeito muito especial de compreender o que acontece à sua volta. Para explicar fenômenos naturais, forças desconhecidas ou para contar passagens importantes da nossa história. As pessoas comuns de todas as raças e religiões criam mitos, lendas, danças, músicas, hábitos e tradições. O saber popular é aquele que atravessa o tempo pela comunicação oral das gerações, sendo recontada, falada, declamada ou cantada. Cuca, curupira, saci-pererê, lobisomem, mula sem cabeça existem na fantasia e imaginação de milhares de pessoas e fazem parte de algumas maneiras da nossa memória. Folclore. Portanto, o folclore é o conjunto das tradições, conhecimentos, crenças populares, lendas, músicas, danças, adivinhações, provérbios, superstições, brinquedos, jogos, poesias, artesanatos, contos, enfim, tudo que faz parte da cultura e da memória de um povo. No Brasil, as fontes do folclore são 3 correntes étnicas que contribuem para a sua formação. As 3 fontes étnicas, que fazem parte do folclore é o português, o indígena e o negro, certo? Aí aqui nós temos, Semana do Folclore, que é o que nós vamos falar essa semana, sobre o folclore. Aí tem folclore, é um conjunto de tradições, conhecimentos populares, lendas, músicas, adivinhações, provérbios. Folclore também é apelidos, trava-línguas, festas e danças, instrumentos folclóricos, brinquedos e brincadeiras, canções e medicina popular. Eu vou ler sobre algum desses que eu acabei de explicar, tá? Os apelidos. Apelidos são aqueles apelidos que a pessoa bota uma na outra. Exemplo, Barata Descascada, Chico Miséria, Olívia Palito. São apelidos. Esses são alguns apelidos, eles fazem parte do folclore. Trava-língua. Vou ler uma para vocês, tá? Olha o sapo dentro do saco, com o sapo dentro. O sapo batendo papo e o papo soltando vento. Isso é uma trava-língua. Festas e danças, Tem a congada, o frevo, o samba, o batuque, A quadrilha, quando a gente dança nas festas juninas.
há vários tipos de festas e danças, tá? Tem o maracatu, há os instrumentos folclóricos, tem vários instrumentos, né? O afoxé, o berimbau, o reco-reco, maracá, são instrumentos folclóricos. As brincadeiras e os brinquedos, né? Cavalo de pau, telefone sem fio, brincar de corda, pular corda, peteca, catavento, bola de gude, que é a chamada bila, né? Que a gente brinca. As canções, a maioria das canções folclóricas são canções de niná, né? Que a gente canta para a criança. Boi da cara preta, Fui à fonte do Tororó, Ciranda Cirandinha e outras, né? E algumas lendas que eu já falei aqui, né? Como eu falei, a lenda da cuca, do curupira, do saci pererê, do lobisomem, da mula sem cabeça. Aí tem também a lenda do negrinho do pastoreiro, a Iara, a mãe d'água, o boto, e há várias outras lendas, né? E a medicina popular também é muito conhecida. Você sente dor de garganta, aí você gargareja com água morna e sal. Sempre quem ensinava essas medicinas populares eram nossos pais, nossos avós, né? E vai passando de geração para geração, que hoje em dia a gente faz com os filhos, né? Ensina os filhos. Para pressão alta, chá de folha de chuchu. Para problema no fígado, chá de boldo. Para cicatrizações e cortes, pó de café ou leite. Hoje em dia é muito difícil ser usado, né? Pelas pessoas. Mas as pessoas de antigamente, tempos atrás, usavam muito essas medicinas populares. E as pessoas hoje em dia usam, mas é mais difícil. E os provérbios? Os provérbios, vou ler uns aqui para vocês, tá? Quem quer comer carne tem que roer o osso. Isso é um provérbio. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Então, aqui foi um pouco sobre o folclore que eu estou relembrando para vocês, porque essa semana é a semana do folclore. Aí nós temos que ter um pouco de conhecimento sobre o nosso folclore, certo? Hoje, trabalhei a origem do folclore. Aí, no decorrer da semana, nós vamos fazer algumas atividades sobre o folclore. E eu vou mandar uma atividadezinha para vocês, certo? De português sobre o folclore, ok? E história também, certo? O nosso folclore tem muita coisa no nosso folclore, né? Tem personagens também, personagens muito conhecidos, certo? E o nosso folclore é muito trabalhado nas escolas, né? Porque nós temos que ter o conhecimento do folclore. E cada lugar, cada estado tem a sua maneira de representar o seu folclore, certo? Daqui a pouco eu vou explicar mais um pouco sobre o nosso folclore. Continuando sobre a nossa aula do folclore, aqui eu tenho algumas gravuras que representam o nosso folclore. Essa gravura aqui, essa imagem, é de Iracema, certo? Iracema é uma das personagens, né? A Índia Iracema é uma das personagens do nosso folclore, certo? Muito conhecida. Aqui esse personagem é o Patativa do Assaré, grande poeta, certo?
Aqui é a capoeira, né? Um esporte muito conhecido, a capoeira, no nosso Ceará, né? Aqui são as rendeiras. As rendeiras são aquelas mulheres que fazem lindas, bonitas rendas, né? Fazem rendas de vários modelos, certo? É um trabalho artesanal, muito interessante, muito bonito. Aqui são algumas danças, né? Danças folclóricas. Está sendo até representado pelas nossas alunas da escola. Aqui é a dança do boi-bumbá, certo? Também sendo representada pelos nossos alunos. Aqui é o frevo, também uma dança muito conhecida, né? O frevo também faz parte do nosso folclore. E aqui a famosa quadrilha junina, que é muito esperada, né, no mês de junho, essas festas juninas. Que pena que esse ano foi difícil, né? Não houve essas comemorações, essas datas comemorativas importantes, certo? Então aqui nós vimos algumas fotos de alguns personagens e algumas danças que fazem parte do folclore. Na próxima aula eu vou explicar sobre cada um deles, certo? Cada um dos personagens, certo? Falar um pouco sobre cada um. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre o folclore e façam uma pesquisa sobre o folclore, certo? Pesquisem melhor e se informem melhor, porque é muito interessante o nosso folclore brasileiro. E até a próxima aula e fiquem bem, tá? Se cuidem.